Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre o workshop das emoções, o quarto dia que o tema abordado é sentimentos negativos. Por que que eu estou só firmando nesse tema? Para conscientizar o quão faz estrago na vida na nossa vida e na vida das pessoas em nossa volta e esse sentimento ele é invisível aos nossos olhos. Então a gente acaba passando despercebido e é para despertar essa consciência de estar lidando com esses sentimentos, com essas emoções diariamente, tá? Estar se auto-observando. Esse é o propósito real desses vídeos, desse workshop das emoções. Tá? Então, despertar o hábito de estar se observando diariamente, colocando a consciência nessas emoções diariamente, tá? Então, vamos lá. Então, eu passei, no primeiro dia, falei um pouco dessas emoções, no segundo dia, no terceiro dia, eu peguei de livros que eu fui anotando, de experiências nas limpezas, na autoobservação, no que eu fui vendo, que eu passei também. De hoje eu vou falar muito do livro do Eckhart Tolle também. Eu vou citar trechos do livro do Eckhart Tolle que eu trouxe aqui para vocês para ajudar, tá? É para preencher, dar bem, dar uma consistência nessas informações que eu estou passando para vocês, tá bom? Então vamos lá. Quarto dia. O sentimento negativo, ele se evapora porque ele é apenas energia. Então, esses sentimentos negativos, eles são só energias. Então, quando você coloca a consciência nesse sentimento no seu corpo, ele tende a se dissolver porque é só uma energia. Esses sentimentos podem se dissolver ao aceitá-los. Então, quando você passa a aceitar esses sentimentos, permitir que estejam no seu corpo, eles tendem a dissolver rapidamente. A resistência no corpo diminui. Então, quando você aceita esse sentimento negativo, a resistência no seu corpo ele tende a diminuir. Tá? O ao contrário, ele tende a permanecer e gera doença. Se você resiste a esse sentimento, ele gera doença. Na verdade, se você resiste à pessoa ou à situação, né, que eu vou falar agora. Não existe problema algum, o que existe é a ausência de amor, é a não aceitação. Tá? Então, quando você resiste a alguma situação, aí vem o sentimento negativo e aí vem a resistência, que cria o sentimento negativo. Se você guardar esse sentimento de negativo dentro de você, esse guardar o sentimento de negativo, gente, é um acúmulo, tá? Então, existem pessoas que já vêm para esse mundo com um acúmulo bem consistente de sentimentos negativos. Esses sentimentos negativos acumulados dentro da pessoa atrai a baixa frequência, a frequência fica muito baixa e atrai espíritos obsessores. Esses espíritos obsessores vêm por meio de pensamentos que fazem você ter alguma ação negativa. E é algo assim que é natural. Vem um pensamento negativo e aí a pessoa tende a fazer algo negativo, mas que por meio desses obsessores, tá? E aí você tende a fazer isso e acaba se prejudicando muito. Tá? Então, quanto mais esses sentimentos negativos, mais você abaixa a sua frequência e atrai espíritos obsessores. Por isso que a limpeza emocional é fundamental, porque a limpeza emocional, ela limpa pela raiz, ela afasta definitivamente os pensamentos negativos e aí você eleva a sua frequência. A sua proteção está na sua frequência alta. Essa está aí está a sua proteção, tá bom? Bom, vamos lá. Então, a emoção está no subconsciente e ela é poderosa, bem poderosa. Ela age ocultamente. Ela faz escolhas, possui uma inteligência própria, uma entidade própria. Então, essas emoções negativas, elas agem ocultamente. Elas estão no seu subconsciente, no plano espiritual, isso é visível. E aí você começa a toma decisões baseadas
experiências negativas. Elas têm uma vontade própria, elas têm uma inteligência própria e elas fazem de tudo para você não se curar, tá? Então, quando você decide assim, eu quero ir fazer algo bom para você, essas entidades, essas emoções negativas que têm inteligência própria, vai criar pensamentos para você não fazer. Tá? Vai criar pensamentos negativos, preguiça, mal-estar, autossabotagem, tá? Então, quando você, por exemplo, tem um serviço e aí você cobra por esse serviço, essas emoções negativas, elas criam situações para você não receber por esse trabalho. É uma infinidade de situações, gente, não dá para falar aqui o quão das mais variadas, das mais diversas, essas emoções negativas criam no seu corpo. Elas te sabotam, elas criam pensamentos e ações autossabotadoras, tá? Então, por isso que você não sai da escassez, não sai da miséria, não sai da dívida, não sai dos desentendimentos, das brigas, porque vem dessas emoções negativas que estão aí para te prejudicar, tá? Então, quanto mais você tiver consciência disso, você vai aprender a lidar com isso. Próximo, o medo em lidar com essas emoções e o medo dos pensamentos negativos. Então, a gente tem medo, eu tinha muito medo dos pensamentos negativos que pudessem criar no meu mundo, sabe? Aquela coisa de lei da atração. Então, a gente tem medo dos pensamentos negativos, o medo em lidar com essas emoções, em estar de frente a frente com essas emoções, e essas emoções tenha consciência que essas emoções são ilusórias, elas não são reais, os pensamentos são ilusórios. Você pode observar, esteja como observador desses pensamentos, esteja como observador desses sentimentos, eles vão se dissolver por si só. A hora que você observar o seu pensamento negativo, estar como um filme, assim, observando ele, assim, ele vai se dissolver naturalmente. Não fuja, não fuja deles, não fuja das suas emoções, não fuja dos seus pensamentos negativos. Ao contrário, observe. Você é essa consciência que está observando isso. E ao observá-las, eles vão se dissolver por si só, tá bom? Vamos lá. O que resulta os sentimentos negativos é uma não aceitação interna. Então, essa não aceitação das pessoas ou das situações que chegam para você, que cria a infelicidade, os sentimentos negativos, a tristeza. Essa infelicidade polui o seu próprio ser, o seu corpo e a sua mente. E daquelas pessoas em sua volta, como também a psique da mente coletiva. Qualquer estado interior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que a doença física. Então, pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, ao menos que sejam imunes e conscientes. Então, quando uma pessoa negativa, muito carregada, ela chega no ambiente, a pessoa que estiver no ambiente, ela for muito consciente, ela não é contagiada por essas emoções, porque ela está consciente, ela está presente. Mas as pessoas inconscientes, ao perceber a entrada dessa pessoa negativa no ambiente, ela logo se levanta, já fala uma frase negativa, já solta uma reclamação, já fica nervoso, já atrai um telefonema, já cria um mal-estar ali mesmo. Essa é a reação de uma pessoa negativa quando uma outra se depara, entra numa sala fechada, no ambiente, tá? Esse é a reação de alguém pela lei da ressonância quando se depara com uma pessoa muito carregada negativamente, tá? E aí, que mais? O próximo aqui que é o mais legal. Esse aqui, quando eu li, gente, eu fiquei sabendo, eu falei, meu Deus, a poluição do planeta é apenas um reflexo externo gerado por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Então, essa negatividade que muita gente traz dentro de si, elas não têm consciência o quão isso é prejudicial para ela mesma, para o corpo dela, para o lugar que ela habita e para o planeta. Por isso que a limpeza emocional é fundamental nessas horas, tá? E só para
finalizar, que aqui são trechos que eu peguei do livro Eckhart Tolle, ele diz assim: você é responsável pelo seu espaço interior e pelo planeta. Se os seres humanos limparem a poluição interna, deixarão de criar a poluição externa. O que ele está dizendo aqui no livro dele ele sugere para você colocar consciência nas suas emoções o tempo todo, estar presente. Então, tudo que você, as suas reações, as suas emoções, observar isso. Observar quando você resiste ao comportamento de alguma pessoa. Então, esteja consciente disso. O meu trabalho é você fazer uma limpeza emocional do passado, pegar algumas situações pilares do seu passado, retira a carga emocional contida nessas situações, e aí você vai conseguir lidar melhor com essas situações. Você vai ficar mais presente, mais consciente, mas ainda assim observando o tempo todo, full time, as suas emoções, os seus pensamentos e as suas reações diante da pessoa. Tá? Porque você vai se deparar com muitas pessoas. Então, como que é a sua emoção diante delas? Aquelas, como que é que eu li aqui? Aquelas que têm muita negatividade, que têm um comportamento diferenciado. Por que que você se irrita com essa pessoa? Por que que você fica nervoso, exaltado quando essa pessoa vem falar de uma forma diferente ou reagir de uma forma diferente? Porque se essa pessoa te levanta um mal-estar, é que existe alguma informação no seu inconsciente que precisa ser curado, liberado. E aí o Eckhart Tolle ensina também, quanto mais você colocar consciência e presença nessa emoção, ela vai se dissolver por si só, tá? Então esteja presente, esteja consciente que a sua consciência já dissolve esse mal-estar. Só de você parar, silenciar e ficar consciente desse mal-estar, ela vai se dissolver por si só. O meu trabalho é você visita situações do seu passado, aí essas situações que são negativas por eletromagnetismo atraem situações desagradáveis, você não vai mais atrair isso, porque você limpou na raiz do problema. Você foi lá atrás e limpou isso, então você não vai mais atrair isso. Mas ainda você vai ter que fazer esse treino diário em observar as suas emoções constantemente, as suas reações e a sua reação diante das pessoas e da situação, tá? Porque é isso que cria o mal-estar, não só no seu corpo, a resistência no seu corpo, como nas pessoas em sua volta, tá? E a limpeza, para mim, a limpeza emocional, ela foi muito boa, porque ela me deixou muito mais leve e eu consigo entrar em qualquer ambiente. Eu sempre estou presente e consigo perceber o ambiente que eu estou entrando. E eu fico em paz porque eu já fiz o meu trabalho interno. Então, eu tenho consciência do que eu estou emanando para o planeta. É mais harmonia, é mais paz. Eu evito os julgamentos, porque o julgamento ele cria um mal-estar muito grande em você e no ambiente que você mora, que você vive, tá? Esse pensamento negativo é forma de ataque. Se você para de julgar, você entra num estado de segurança, você fica mais em paz. Tá? Quando você para de julgar as pessoas e situações, você fica mais em paz. Mas é um trabalho interno, gente, tá? Não é assim do dia para a noite, não, tá? Por isso que eu falo, repito, a limpeza emocional é maravilhoso nessas horas. Tá? Então é isso. Esse é o quarto dia das informações sobre os sentimentos negativos. Espero que você tenha gostado. Amanhã será o quinto dia, o último dia, e aí a gente vai encerrar com uma rodada de limpeza emocional com o EFT. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas e a gente vai se falando. Tchau, tchau!